A exegese, na verdade, é o fundamento, a essência que vai gerar a boa hermenêutica, que vai gerar uma boa homilética. Só para lembrar, a homilética é a homilia, é a arte de expressar e pregar o que eu já sei com base numa boa hermenêutica. Porque a homilética é a arte de pregar, de falar. Há alguém que possa ser bom em hermenêutica. Ele é muito bom em hermenêutica, porque ele interpreta bem, entende a palavra, mas ele é ruim na comunicação, é ruim na expressão, é ruim na dicção, é ruim na interpretação, é ruim, não tem habilidade nem com o público, não consegue nem talvez falar em público. Isso é possível? É. Porque talvez lhe falta estrutura na homilia, lhe falta estrutura na pregação, na maneira de pregar, na maneira de se expressar. E isso, o fundamental é a unção para pregar, a unção para transmitir, a unção para dizer aquilo que Deus está dizendo que Ele diga, certo? Então, a homilética, já vimos todas as bases doutrinárias homiléticas de como pregar, de como ter boa dicção, de como se comportar, desde a postura física, desde a roupa, desde o fundamental que é a unção, a santidade para poder transmitir a mensagem da palavra do Senhor, certo? A hermenêutica, se você pode ter até oratória boa, homilia boa, mas se você não tem conteúdo para falar, você vai entreter o povo, porque você é um bom orador, mas você não está falando a palavra que deve ser falada. Como tem muito, desculpe a palavra, muito pregador enchedor de linguiça. Dom da perdigão. Ministério da perdigão. Só enche linguiça. O que esse cara falou? Olha, ele fez a gente rir, esse camarada falou tantas verdades, mas o que ele falou da palavra? Ele não tem uma hermenêutica boa, porque ele não entrou no processo da interpretação da palavra, do texto bíblico, desde como extrair, desde como saber o que está sendo falado profeticamente, daquilo que está sendo falado literalmente, o que é, na verdade, essa tradução num bom sentido espiritual. Não é tradução de língua, mas é tradução do que está escrito ali, no contexto, no texto, e aí vai. Só que aí exegese parece a mesma coisa, mas exegese já é algo mais profundo ainda. E aí é onde começa tudo. Por quê? Porque a exegese é o relacionamento, eu vou traduzir com as minhas palavras, é o relacionamento teu com a palavra. A exegese, teologicamente, seria, literalmente a palavra exegese no grego significa tirar para fora, é quando você traz a revelação do texto, não somente interpreta bem, não somente você leu categoricamente o que o texto diz e o que o contexto está dizendo, não somente você soube entender se é profético, se é simbólico, se é alegórico o que está sendo falado, hermeneuticamente falando, mas você também exegeta, você tem a revelação. Você puxou para fora algo que ninguém vê. Por exemplo, se nós temos bons hermenêuticos aqui, todos vão saber entender se o texto é literal, se ele é profético, se ele é alegórico, se é figurativo, enfim, a espiritualidade daquilo que está falando. Se ele é bom, se ele vai preparar uma mensagem que seja textual, seja temática, seja o que for, isso aqui está na homilia. Mas se ele tem um conteúdo para fazer, parabéns, ele é um bom homilético, ele é bom hermenêutico, tudo bom, traduziu bom. Todos nós podemos ser bom hermenêutico, mas o exegeta é aquele que vai trazer, por exemplo, uma mensagem, eu nunca vi isso antes. Trouxe uma revelação, essa pessoa tem a revelação. Aqui é mais o logos se manifesta aqui, que é o logos. Logos não é palavra? Aqui tem lugar. Então essa sequência aqui, pessoal, homilia, hermenêutica e exegese. Essas andam juntas. Essas aqui se destacam mais. O logos, eu já tenho falado sobre isso. O logos é a palavra, escrita. O logos é a palavra na sua essência, contudo.
é logos, é escrito. Eu entendi o que está sendo falado. O logos pode ser profético, sim. O logos pode ser literal, pode ser simbólico. É logos. E a homilia, logicamente, é onde quando eu expresso na pregação o logos. Só que o que faz diferença é o rema. Você como se escreve rema. Rema, rema. 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 Rema e logos, literalmente traduzido, é palavra. Palavra não, é palavra. Agora, o rema já é a revelação. É a revelação. É a revelação. Vou te falar uma palavra em código. Eu vou te falar algo alegórico. Alegórico. Por exemplo, o copo de ouro se quebrou. Vou ter que analisar o contexto do que está se falando para entender a mensagem alegórica, isso é hermenêutica. Alegoricamente, o copo de ouro está na cara que é uma alegoria, é uma poesia. Você entende o que é alegoria, certo? Agora, o copo de ouro se quebrou. Eu vou ter que entender que está seguindo a quê? Vamos usar o contexto. O Salomão está falando da vida que se vai, só que ele vai falando da cadeia de prata, como nós vimos aqui, vão tremer os guardas da casa, certo? Então ele está falando da velhice. O que pode ser o cântaro de ouro que se quebra? Só pode ser o coração. Porque vamos interpretar, o cântaro contém água, é o sangue, é o círculo, o poço da fonte, é o coração. Bom, eu fui um bom hermenêutico que traduziu que no contexto há uma alegoria geral do início ao fim dessa poesia e entendi que se revela ao coração. Vou falar coisas lindas do coração e da velhice. Agora, o exegeta vai trazer algo mais profundo, vai trazer uma revelação que ninguém viu nessa passagem. Então, o rema e a exegese está ligado diretamente, querido, a relação sua com a palavra. Porque eu posso ser bom hermenêutico tendo um professor no ITER que me ajude um pouquinho, amém? Posso ser um bom leitor da palavra. Posso até na internet gostar de uma pregação e adequá-la à minha realidade e pregá-la na igreja. Posso ou não posso? Posso. Nossa, gostei desses tópicos, só que eu vou dar uma melhoradinha, vamos fazer uma mexidinha, colocar do meu tempero e vou pregar lá domingo. Por quê? Porque eu escutei no YouTube. É ou não é? Ou em qualquer lugar. Isso pode acontecer ou não? Sim. Confesse o pecado, pode ou não pode? Pode acontecer. Agora, o problema é quando você se torna um fazedor de mexidinho com a comida que os outros prepararam. Vou te falar uma coisa. A fonte mais propícia, racionalmente, para encontrarmos uma mensagem boa, é o Google. Quem que não encontra algo no Google hoje em dia? Tomara que seja algo bom sempre, né? Mas, teologicamente falando, quem que não quer? Você clica lá, amor de Deus, clica, pum. Você tem tudo na mão. Amém? E você, por ser um bom orador na homilia, você tem uma hermenêutica boa. E você é um bom compreendedor do que toda a hermenêutica vai te trazer. Você pode usar enciclopédia, dicionário, você aqui na hermenêutica vai ter concordância bíblica, você vai ter o Google, você vai ter YouTube, você vai estudar grego, você vai estudar hebraico, aramaico, você vai traduzir, você é um bom hermenêutico, você tem curso de inglês, curso de francês, curso de grego, curso de hebraico, você já foi para Jerusalém, você já se formou em Harvard, é PhD em teologia, em deidade, pronto, você é doutor em deidade, oh, aleluia! Hermeneuticamente, nota 10. Amém. Mas há uma coisa que ninguém vai te dar, não vai ser diploma, não vai ser faculdade, não vai ser Google, não vai ser dicionário, não vai ser grego, não vai ser hebraico, aramaico, vai ser uma coisa que só a palavra que é viva e eficaz vai te dar. E é a tua relação com a palavra. Daqui para cá, todo mundo namora com a palavra. Daqui para cá é só quem se casou com a palavra. É quem tem intimidade com a palavra.
Quem é casado aqui, dá glória a Deus? Glória a Deus. Já pensou você ter se casado e até hoje só ficar no oi, o abraço com a tua esposa? Tem nexo de mão dada com a tua esposa? Ou rolar um beijinho de vez em quando com a tua esposa? Não. Você tem intimidade com ele e com ela. Alguém dá glória a Deus por isso? Glória a Deus. É a pergunta do exegeta. Eu gosto dessa aula. Sabe por quê? Porque a pergunta é: como está tua intimidade com a palavra? Como está o teu relacionamento com a palavra? Quer ver uma prova de como anda teu relacionamento? Eu não vou fazer o teste agora com vocês, tá? Mas cada um analise-se. 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 A primeira coisa que você faz quando você acorda, depois de uma noite de sono, se é pegar no celular para ver mensagem de WhatsApp, o que te alegra ultimamente? O que tem te alegrado ultimamente? O que te alegra? O que te alimenta ultimamente? O que você anda vendo? Quantas horas você gasta em o quê? E por quê? Agora é para matar de ver nossa vida. Quantas vezes você leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Não me responda. Quantas vezes? Faça um paralelo a quantos anos você tem de cristão. Aí eu vou te falar se você está desviado. Mas não vou te falar porque realmente, para ser muçulmano de verdade, você tem que ler e decorar. Não é ler somente, mas decorar o Alcorão até os 12 anos. E há probabilidade em grande porcentagem, principalmente numa cultura abençoada nossa, aqui no Brasil, que, estou te falando com liberdade, porque até os 10 anos, na escola, eu tinha lido mais de 100 livros. No processo escolar, onde por trimestre se faziam provas de 3, 4 livros, El Cid, El Quijote de la Mancha e tantas outras histórias, versos, livros escritos de Pablo Neruda, Gabriela Mistral e tantos poetas, inclusive Machado de Assis. E hoje em dia não existe mais leitura. O problema é que tem gente que tenta ler, mas sabe por quê? Porque não sabe, não tem relacionamento com leitura. Não tem relacionamento, não entende o que lê. Ele literalmente aprendeu a ler aqui, ó. Aprendeu a ler exegese bíblica. E vem um verso e vem tudo. E o que acontece? Ele lê um livro inteiro, ele é capaz de ler o livro inteiro por obrigação, só que entendeu 10%, porque não tem a facilidade do que essa compreensão do exegeta. Então o que acontece? Começa com um grande erro cultural, erro educacional. E lamentavelmente temos um bando de homens e mulheres que estão no altar que não tem relacionamento íntimo com a leitura, quanto menos com o hábito de leitura, quanto menos com o relacionamento íntimo com a santa palavra de Deus. É difícil falar isso aqui, porque vocês podem me apedrejar aqui. Tem que falar. Mas é a verdade, gente. É verdade. Agora, me diga um sim ou não bem forte. Deus olha para isso? Sim. Não, Deus olha para você fazendo isso? Sim. Olha, Deus está olhando para isso. Quer ver? Quantos gostariam que Deus te olhasse mais? Quem tem a sensação, às vezes, que Deus parece que está olhando mais? Não, porque o apóstolo Ronilson é o cara, sabe? Parece que Deus gosta desse cara. Eu não sei, quando eu vejo esse rosto assim, eu digo, Deus deve amar muito esse cara. Por quê? Porque, não sei, ele tem algo aí que, não sei, é ou não é? No meu julgar. Agora eu me olho no espelho e digo assim, será que Deus gosta de mim mesmo? Deus só usa o Ronilson? Parece que a bênção só vem para ele. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus me abandonou. E eu quero que Deus, como pai, preste mais atenção em mim. Me olhe mais. Sim ou não? Quem quer que Deus olhe mais para ele? Quem crê que Deus... Quem crê que Deus pode se voltar mais para você? Agora, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 66, versículo 2. Vou até anotar aqui. Isaías 662. Agora vocês vão decorar esse versículo, principalmente a parte B.
Pode ler. O que diz? Porque a minha mão fez todas estas coisas. Minha mão fez todas as coisas. E todas vieram a existir. E todas vieram a existir. Tudo que diz está no controle dele. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este. Para quem eu olharei, o homem que eu vou me interessar em olhar a vida dele, me atentar para ele. Uma coisa é você querer olhar a Deus. Agora, Deus está dizendo, há um tipo de pessoa que eu faço questão de olhar e de me voltar para ele. Quem é? O aflito, abatido de espírito, que treme da minha palavra. Ou seja, o abatido não é porque passa crise e faz coisa errada, não. O abatido de espírito e treme por causa da palavra. Sim. Alguém que anda sempre aflito, não porque não pagou aluguel, não porque não pagou as suas dívidas, porque já é dia 27 já, e ainda não saldou suas contas. É. Vira essa página, pastor. Agora, não é porque talvez ele não tenha o carro que gostaria, não é porque talvez ele não vive bem, ou talvez tem A, B, C problemas em casa, ele anda aflito, sabe por quê? Porque tem uma espada que o transpassou. E ele tem um relacionamento tão íntimo que em todo lugar, quando ele é tentado, quando ele é provocado, quando ele sai até do seu eixo emocional, tem algo que o constrange, tem algo que o molda, tem algo que o leva à santidade, tem algo que o leva a orar, tem algo que o leva... Queridos, a ausência de falta de orar, a ausência de oração é falta de palavra, porque andamos juntos. E andamos tristes, e andamos deprimidos, porque simplesmente não temos intimidade com a palavra, não há relacionamento íntimo com a palavra. E entregamos para que alguém nos alimente. São mesmo que se queixam. Hoje Deus não falou comigo. Esse irmão que pregou, não... Querido, se eu entregar a chave para que alguém fique me alimentando, eu estou perdido. Eu estou perdido. Agora, existe algo mais sublime que se chama-se exegese. Tirar para fora, sugar para fora. Eu ter algo glorioso, algo poderoso. Eu vou falando de relacionamento íntimo, conseguir um agrado da minha esposa, um agrado, quando eu digo para ela, sabe aquela comida, ela faz com prazer, a água, a intimidade, a amor, a paixão, um conjunto de coisas, que acontece quando ela conquista algo de mim, sabe quando eu sei que ela olhou para um sapato, alguma coisa, e eu posso lhe dar, ela tirou algo de mim, desde um abraço, desde um carinho, desde qualquer coisa, né? O que acontece? Quando essa intimidade é tirado algo de mim, algo é tirado de mim, eu me dou. A palavra diz, eu quero me doar para você, você vai extrair algo de mim, por isso a exegese é extração, eu tiro algo dela, ela é viva e eficaz, e nesse relacionamento ela vai se doar para mim. Então é aí que está, que tipo de exegetas nós somos, meu irmão? Aprendi tudo de hermenêutica, maravilha. Mas Deus só vai se voltar para a sua vida, e vai atentar o teu caso. Há alguém que aqui talvez tenha um caso impossível, e só Deus, eu digo, se você não tem, olhe para que aconteça, porque você dependa só de Deus. Só depende de Deus. E a uma hora da vida você diz, não, aqui é só Deus. Para que Deus se volte para você, você vai ter que ser um amante, no bom sentido, um necessitado, alguém que tem uma intimidade extrema. Ei, vou te falar uma coisa, quando eu conheci minha esposa, aí ela me convidou para pregar na igreja dela, tal. Só que aí depois começou um clima, sabe? Aquele clima de eu gostar dela, ela gostar de mim, aquela coisa. Só que quando ela só aparecia, meu irmão, as carnes tremiam todinha. As carnes tremiam todinha. Ei, subiu um negócio assim. Já sentiram esse negócio? Dá na barriga assim. Tchum, hein? Que é isso? É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Já dizia o profeta não.
Não foi profeta. Mas foi verídico. Muito verídico. Há muita coisa que é lixo e muita coisa que são verdade. Agora, se é o amor verdadeiro, agora, chegou, naquela coisa, eita Deus, meu pai. Então, ela te estremece, quando ela chega, quando eu me estremeço, algo se move dentro de mim, hein? Bom, vou dar um conselho, entre aspas. Eu nunca me permiti, vou falar para vocês, que graças a Deus eu me casei com a minha primeira namorada. É sério, vou falar até de um conselho. Nunca ore por alguém que você não tem certeza que sente a mesma coisa por você. Não tem, né? Porque as pessoas não são coisas. Não, eu vou orar por essa menina, vou orar por essa menina. Não, nunca me permiti isso. Porque, mas eu orei por um tênis, Deus me deu o tênis. Sim, porque o tênis nunca vai reclamar do seu chulé. O tênis nunca vai reclamar do seu chulé, nunca. Então, eu só me permiti orar por alguém quando essa pessoa diz, eu sinto algo por você também. Quem entendeu? Quando eu só me permiti orar por ela, sabe quando? Quando eu perguntei para ela e falei para ela, eu sinto algo por você. Foi bem corajoso. Minha irmã, eu nunca namorei ninguém e comecei a pastorear com 20 anos, estava com 22, 23 anos. Eu falei assim, se você me diz, eu não sinto nada por você, eu vou sair da sua vida, porque a gente já estava conversando, aquele clima. Eu falei assim, vou sair da sua vida e você nunca mais vai viver. E vou pegar uma pedra e vou bater na minha cabeça, no meu peito e falar, arranca esse sentimento de mim, porque eu estou apaixonado por você. Tira isso de mim. E eu sou homem o suficiente para... E ninguém sabe, nem a minha mãe sabe, estou aqui falando porque eu não falei com ninguém. Nem com meu pai falei. Porque é eu e Deus agora. Só que Deus tinha me revelado que era minha esposa. Ela falou assim, ela baixou a cabeça, fica na paz, irmão. Ele falou, fica na paz o quê? Fica na paz, irmão? Como que eu estava? Fica na paz, imagina como que eu estava. Fica na paz, irmão. Eu falei, não, eu estou na paz. Só que eu preciso saber se pelo menos você sente algo por mim, senão acabou. Eu falei assim, não, eu sinto algo por você sim. Você sente? Falei, então, amém. Olha para mim agora, olha para mim. Falei para ela assim, a partir de hoje, eu vou orar por você. Posso orar por você? Pode. Pode. Me deu liberdade para orar por ela. Fui homem. Se ela me falasse, meu irmão, sinto muito, se enxerga. Se enxerga, meu irmão. Devagar aí, meu irmão. O que é isso aí? Então, conclusão. Aí eu saía, falei, tonto. Aí eu ia pegar a pedra do mesmo jeito e ia dar na minha cabeça. Mas olha, aí que tá, o que acontece? A dinâmica de um relacionamento. Escute-me, eu vou falar isso. Ou você se apaixonou, ou você não se apaixonou. É recíproco ou não é recíproco? Porque eu posso me apaixonar por, na minha época, Luísa Brunet. Oh, que linda. Posso ser bitolado por ela. Estou falando da minha adolescência. Mulher linda, maravilhosa. Hein? Na minha época, quem não falava dessa mulher? Posso me apaixonar utopicamente, compulsivamente, posso ter posto, mas ela não está nem comigo. Então o que acontece? A paixão verdadeira do relacionamento é reciprocidade. E eu vou lhe falar uma coisa. A palavra se apaixonou por você. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Agora te peguei. Agora Jeová te pegou. Eu vou falar uma coisa de novo. A palavra se apaixonou por, gamou em você. Agora o problema é que você é snob. Agora é para chorar. Quem é a palavra? Quem pode me falar quem é a palavra? Jesus é a palavra. O Logos é Jesus. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Olha a paixão. E vimos sua glória. A glória do unigênito do Pai. Vou falar de novo, que fique marcada essa palavra. A palavra se apaixonou por você. Amém. E ela está querendo olhar como eu olhei para Maria. Olha para mim. Olha para mim.
Gol! Vai, 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 vai. A palavra diz, quando ele vai olhar, quando ele vai vibrar assim por mim? A palavra se apaixonou por você. Meu Deus. Até onde eu vou viver sem corresponder à exegese, ao rema de Deus, à glória do Senhor, ao que Deus quer fazer? Eu vou atentar ao homem que estremecer com minha palavra. Que a palavra é enviada pelo Pai. E o Pai está dizendo aqui em Isaías, eu vou me voltar para Ele. E vamos começar a atuar. Bom, vamos lá. Eu começo a pregar e não vou para a apostila, né, que é o literal. Mas olha, página 4 diz, o termo exegeses é que egeomai, que significa, penso e interpreto, arranco fora. Há um conteúdo nisso, há algo oculto nisso, há algo glorioso nisso. E a exegese vai me guiar pela glória do rema da revelação, para eu tirar para fora algo que Deus está falando. No caso da minha esposa, é um sentimento fora. Eu tive que arrancar dela uma palavra, eu gosto de você. E ela arrancou algo de mim, eu vou orar por você. Posso orar por você? Eu arranquei um sino, ela pode orar. Aí tudo, bom. Foi extraído, eu tenho que extrair algo. É como quando a intrometida, lembra da intrometida? Essa unção do intrometido e da intrometida tem que estar em você, que está lá em Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, está escrito da história da filha de Jairo, a história da filha de Jairo, é ou não é? Mas é a história mais confusa que tem, por quê? Porque ele começa com a história de Jairo e termina com a história de Jairo, mas no meio tem uma outra história de uma intrometida, quem lembra? Uma mulher que aparece um subtítulo e a mulher do fluxo de sangue. Ela se mete na história da filha de Jairo. E o que acontece? E vem a muvuca e blá, 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 blá. E Jesus está indo para a casa de Jairo para se ressuscitar. Gente, para curar uma menina que está morrendo. Quem que não corre com uma menina morrendo? Mas o que acontece? Ele diz, parou. Alguém me tocou. Alguém extraiu algo de mim. Ai. Quem é capaz, no meio de uma multidão, uma imunda, chegar e se meter, porque ela é chutada fora, sai daqui, imunda. E ela vem lá e se atreve, mas senhora, a multidão te aperta, dá licença, senhor. Alguém extraiu algo de mim, eu sou a palavra. Alguém tirou algo de mim, alguém foi exegeta, alguém se voltou para mim na exegese, arrancou algo de mim e de mim saiu virtude. Ei, nessa área não vale mais filha de Jairo, embora estava tudo sob controle, não vale mais Jairo, não vale mais história de Jairo. Quem que vale? Fala, aonde está essa pessoa? Ou seja, Jesus nessa área podia ver todos, ver o caso da filha de Jairo, o próprio Jairo e toda aquela muvuca, aquela situação, e Jesus se volta só para uma. Quem é? Eu faço questão. Mas há muita gente, eu faço questão de ver lá onde está. Quem foi que me tocou desse jeito? Quem foi que extraiu algo de mim? Quem foi essa pessoa? Imagina aquela mulher. Fui eu. Mulher, olha para mim. A tua fé te salvou. Tua história nunca vai ser a mesma. 12 anos de fluxo de hemorragia. Não sei há quanto tempo a tua hemorragia te faz definhar. Mas presta atenção. Eu preciso entender que eu preciso arrancar algo de Jesus. Ele é a palavra. Se isso não acontece, eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo aqui na sala de aula, estou perdendo tempo como cristão, estou perdendo tempo no púlpito, estou enchendo linguiça, sou do Ministério da Perdigão. E tudo para. Aí continua e falando, ei, já morreu, acabou. Jairo deve ter falado, o que essa mulher se mete na minha história? Minha filha morre. Jairo, olha para mim, tenha calma. Está tudo sob
Controle. E acabou. Não temos, eu vou lá. A mulher vai embora e desaparece. Isso aqui em qualquer lugar do planeta, onde se ler a história de Jairo, vai ter que ter a intrometida. O intrometido é aquele que quebra a regra, o intrometido é aquele que quebra protocolo, o intrometido é aquele que tem uma necessidade de passar a noite inteira, e quando começa a meia-noite, 1h, e quando vê, está claro o que aconteceu, eu chorei tanto, é a palavra, algo me conquistou. Eu posso passar a noite escutando louvores, maravilhoso, eu posso passar a noite fazendo tantas coisas, eu posso até conversar das coisas de Deus, mas são pouquíssimos que conseguiram um relacionamento com a palavra, a exegese. Então, o exegetar, que até se usa ejetar, é derivado da palavra ejetar, é tirar para fora. No bom sentido e, entre aspas, eu obrigo, olha o termo que estou usando, não me perdoe por usar esse termo, mas eu obrigo a palavra a me dar algo. Eu obrigo a palavra a me entregar algo que ninguém vai te dar. Agora me diz uma coisa, como é que eu vou ter chance de pecar? Como que eu vou ter chance de fazer coisas que não agradam ao Senhor? Como que eu vou ter chance de não fazer um jejum? Como? Se o relacionamento que me sustenta no jejum, o relacionamento que me sustenta para fazer a vontade dele, está com base num relacionamento íntimo com o Logos, com o Rema, com a palavra. Posso? Então, se me permite, Pode. Falando isso, me lembrou uma palavra que assim, me chama muita atenção, que é o Salmo 63. Salmo 63. Quando diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Pronto. Entre tantos salmos, é uma dependência plena. Vocês perceberam esse dia que eu estou sem WhatsApp? Nunca quis ter, tive, mas também não sou descontrolado. A única coisa é que eu gosto de orar. Mando mensagem de oração, vamos lá. Pode me criticar, não tem problema. Não estou nem aí, porque eu sei que estou fazendo com o intuito para poder mover alguém que ore. Várias pessoas têm me dito conseguir me inspirar a orar de estiver orando. Glória a Deus. Mas presta atenção. Esse dia o Senhor falou, desliga tudo. Desliga tudo. Por quê? Porque eu quero que você se ligue mais comigo. E eu digo, amém. É a noiva. Eu sou a noiva, ele é o noivo. E ele tem a palavra. Ele tem a palavra. Quando alguém em casa diz, não, quem tem a palavra é o pai. Eu gosto da minha pequenininha, ela tem... E quando está um dilema, vamos ou não vamos, vamos comer fora ou não vamos, e minha filha se levanta assim, o pai tem a última palavra. Eu amo minha filha. A Aline está aí de testemunha. O pai é o último que vai falar, ele que decide. Pai, o que o senhor decidir, nós vamos fazer. Ninguém vai, está decidido, entra todo mundo. É assim. Então, conclusão. É quando alguém tem a palavra, a palavra é a glória da autoridade, é a questão da decisão. Quem tem a palavra tem a decisão. Quando eu vivo a palavra, estou relacionado com a palavra, eu estou nessa revelação. Tá bom? Olha só, no ponto 1 aqui na página 4 diz, às vezes exegese é o termo usado como um método, não é tanto, embora pode ser como um método. Um processo de interpretação, isso é mais hermenêutica que se confunde, tá bom? Às vezes a hermenêutica é usada no sentido do método e teoria e fica como um sinônimo de exegese, está escrito aqui, verdade, mas é mais profundo. Às vezes hermenêutica é usado como no sentido de aplicação, atualização no sentido do texto bíblico, interpretação. Sim, pode ser hermenêutica, mas, repito, a exegese se prova com essa palavra. Como acabei de explicar aqui. E toda vez que eu explico isso aí, eu louvo a Deus. Porque isso mexe com a gente. O que acontece? A glória do Senhor se manifesta desde o passado. Ele vai ter sempre essa virtude da exegese. Desde o princípio, a exegese bíblica. A Torá está com a gente desde como Moisés. É ou não é? Nós já estudamos Pentateuco e sabemos como Deus revelou isso a Moisés. Foi uma revelação. Como que o cara está lá no monte me escrevendo?
e sendo nutrido, é uma revelação sobrenatural. É ou não é? Sim. Então, começa já com a Torá, que ela é viva, a palavra viva. Né? Eu sempre gosto de falar para você, ela é tão poderosa que o poder da palavra é que guiava o povo de Israel. Inclusive, há judeus que confirmam isso, de que as letras do hebraico da Torá iam aparecendo no caminho, iluminavam com aquela coluna de fogo, iluminavam, é por isso surge o Salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Literalmente, eles iam sendo guiados pela palavra, Bom, a palavra está ali presente, então, houve essa necessidade de revelação. E o que acontece? Deus fala, abra em Deuteronômio, Bereshit Shemot Vaikra Bamidibar Devarim 29 e 29. Olha que versículo, parece versículo do Novo Testamento. Você sabe diferenciar um versículo de Novo Testamento doutrinário para um versículo mais histórico ou contextual do Antigo Testamento. Mas olha o que diz aqui, Deuteronômio 29 e 29. Parece até um versículo de Novo Testamento. Diz assim, as coisas, parece Paulo falando, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Alguém diz amém? Ele é o nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Ou seja, a revelação da vontade do Senhor e as coisas que realmente precisam ser reveladas não são para os anjos. É por isso que Pedro depois fala assim, as quais os anjos desejam perscrutar. Não é que anjo deseja pregar a palavra. Não. Vou entrar nesse assunto, já que entrei. As reveladas são para você, que come arroz e feijão. É para você. Para você que é falho, você que é limitado, você que é um mortal. Olha só. Para nós e os nossos filhos. Para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Ou seja, por que é difícil cumprir a palavra? Porque a pessoa não tem relacionamento com a palavra. Por que a pessoa tem dificuldade de andar na doutrina, na sã doutrina? Não estou falando de usos e costumes, estou falando com a sã doutrina. Porque não tem relacionamento com a palavra. Não vive a palavra. Aliás, a palavra não tem a revelação, ele não tem a revelação da palavra e a palavra não foi revelada a ele. Por isso Jesus falou assim, querem uma prova de que existe o amor, de fato, entre nós, que é uma prova? Se me amardes, o que diz? Guardareis meus mandamentos. Por que não diz cumprireis? É mais fácil cumprir. Porque o primeiro processo antes de cumprir é guardar, porque é fácil até cumprir sem guardar antes. É possível alguém obedecer sem ter guardado no coração, porque a revelação vai no guardar. É possível que alguém faça tudo direitinho, viva como crente, ande como crente, se vista como crente, entre na igreja de crente, congregue como crente, cante como crente, mas nunca guardou. É possível? Ai de vós, fariseus hipócritas, que pregais, que pregam até da menta e da hortelã, dão tudo certinho, são nota 10, mas por dentro está cheio de ossos podres, sepulcros caiados. É possível isso? É possível. Então, se me amarde, não é cumprir, porque é possível cumprir sem ter guardado, sem ter recebido. Mas quero ver alguém que guardou a palavra no seu coração que não cumpra. Quero conhecer alguém que guardou a palavra, se apaixonou por ela, que não será capaz de cumpri-la. Quem guardou a palavra vai vivenciar. Mais que obediência? Com certeza. É mais que obediência, porque alguém pode obedecer e ainda está murmurando. Alguém pode estar obedecendo e dizer, porcaria que me manda, não faço. A própria lei é o fato, pronto. Está sentindo falta da manifestação desse homem. A própria lei diz tudo. Cumpriu a lei, mas estava longe de Deus. É possível isso? É possível isso? Cumprir a lei? Um fariseu hipócrita. Então o que acontece? A exegese, ela vai me levar, gente. Alguém pregava sobre isso. Quando a igreja entrar na desgraça do entretenimento, a palavra não terá mais espaço na vida da igreja.
As pessoas estão entretidas com profecia. E você pergunta, não, mas foi bênção. Foi bênção uma vírgula. Tolo é aquele que não sabe discernir o que é palavra da revelação, ou a revelação da palavra, e revelação tola, chula, barata de terceira categoria. E é o profeta. Cuidado com isso, gente. O coaching, o PNL, como que chama o outro? Inteligência emocional, e eu fazer todos vocês aqui. Não. Por favor, uma coisa é ter a glória da palavra. Uma coisa é ter a glória da palavra. O dia que alguém me prega a palavra, é palavra. Eu estou comendo cuscuz com feijoada e sobremesa mocotó. É palavra, acabou. Alguém, estou vendo, é cuscuz com feijoada e sobremesa mocotó. Agora, alguém está dando nã, e alguém gosta desse nã, barato e de terceira categoria. Então vamos lá. Isso é pesado, né? É pesado falar isso aqui. Mas é uma sala de aula e eu preciso ensinar o que eu preciso ensinar. Senão a gente... Hã? Você ter falado até na igreja. Sim. Emocionalismo, estamos cheios de emocionalismo. Quero ver que alguém me mostre uma passagem de avivamento onde não se pregou direito a palavra. A palavra. Quero ver que alguém me mostre um avivamento através da época onde não se prezou a palavra. A palavra. E acabou. Então, não existe. E Deus falou no meio do fogo, está escrito lá. Deus falou no meio do fogo. Quando há fogo, Deus está falando. E está falando pela palavra. Deus não fala de outro jeito, fala pela palavra. Pode até usar um profeta, que eu acredito em profecia, em língua estranha, em tradução de língua. Eu creio que isso está vivo no dia de hoje. Eu creio nisso. Não sei se você acredita, mas eu sou penteca, eu sou pentecostal. Eu acredito em tudo isso aí, mas tudo num contexto palavra. Se fugir da palavra, já era. Então, a palavra exegese me mantém de pé, a glória da exegese me mantém de pé. Amém. Quando vem a revelação? Moisés falou assim, algo glorioso. Ei, Moisés teve a revelação. Quem lembra de um milagre que houve chamado Monte da Transfiguração? Quem apareceu? Quem estava com ele em primeiro lugar? Estava Pedro, Tiago e João. Sempre Pedro, os três, mas Pedro, Tiago e João. E por que não me leva o Natanael? Eu devia ter levado o Natanael também. Mas não levo o Natanael. Um dia não devia, mas levou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E ele leva eles para lá. Vamos lá. Onde vocês vão? Fiquem aí. Só Pedro, Tiago e João. E vão para o Monte Tabor. E vão lá e de repente o que começa a acontecer? Diz que um brilho não vem do céu, vem de dentro dele e as vestes começam a brilhar. Ele começa a ser elevado e começa a aparecer. Imagine aquela cena, Jesus brilhante, resplandecente, e de repente aparece Moisés, é isso? Moisés e Eliahu e Moshe. Os dois, e Jesus aqui no meio, resplandecente. As únicas 3 pessoas que jejuaram 40 dias na Bíblia são esses 3 homens. Quem sabia disso? Só 3 pessoas. Moisés ficou 40 dias sem comer no monte. Elias recebeu um pão, que muita gente pensa que é pão, por favor, e andou 40 dias e não comeu nem bebeu por causa dos 40 dias. E o próprio Jesus que jejuou 40 dias e venceu a Satanás 3 investidas pela palavra. Está escrito. Não sou de pão, pela palavra. Moisés é capaz de me ficar 40 dias no monte pela palavra. Eu te falo por experiência própria, não me ufano nisso, porque pela misericórdia e a bondade do Senhor tenho capacidade para isso. De me alimentar pela palavra, de se alimentar num jejum de 7 dias, de 14 dias. 7 dias sem comer é muito difícil, meu irmão. Mas quando você entra no mistério da palavra, chega uma hora que você não sente mais fome. A palavra te nutre. Você entra num relacionamento íntimo com a palavra te nutre, a palavra nos alimenta.
Agora, tem que estar muito ligado nessa palavra para poder ser nutrido. Isso aconteceu com Moisés. Moisés ficou 40 dias não se alimentando da palavra, recebendo a revelação e escrevendo. Imagina o que o cara estava sentindo. Você esqueceu de comida, você esqueceu de tudo, ele estava nutrido. Elias está numa caverna, ele mata os profetas de Baal e de Azera. E o que acontece? E por causa de um demônio chamado Jezabel, ele foge e fica na caverna lá, deprimido. Só que Deus fala, levanta-te, Elias, sai para fora. E o que acontece? Deus diz que envia um anjo e dá pão. Esse pão não é pão integral. Não. É o pão divino do céu. Deus tem dois caras. A Torá, que é Yeshua, é a Torá. E Elias comeu o pão que veio do céu, que é o próprio Jesus. Esses dois caras ficaram 40 dias porque tiveram a revelação da palavra. Foram alimentados pela palavra. Eles não foram salvos no sentido de regeneração, porque já não tinham morrido, mas eles saborearam a palavra antes de nós. E Jesus, que é a palavra, é o Logos encarnado, aparece e aparece. E não foram fantasmas, é uma visão somente. 40 dias, 40 dias, 40 dias. Ele está dizendo algo aí. Eu não vou me deter nisso aí. Essa é a prova de uma verdadeira exegese, quando alguém é nutrido pela palavra. Só que a palavra, ela abre um portal sobrenatural. A palavra vai abrir portais sobrenaturais. A palavra vai abrir o acesso ao mundo celestial, ao mundo das regiões celestiais. Leia Efésios. Abre Efésios, por favor. Abre Efésios, porque aí vem a revelação. Eu gosto de Efésios. Olha o que diz Efésios. Capítulo 1. Eu gosto de Efésios capítulo 1. Olha o que diz aqui, no versículo 15, Efésios 1,15. Todo o capítulo é importantíssimo, mas só vou ler essa parte aqui. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor com cada um dos santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Da onde vem essa sabedoria? Da revelação do pleno conhecimento dele. A sabedoria que vem através da revelação do pleno conhecimento dele. Quando ele está falando pleno conhecimento da palavra, ele está falando pleno conhecimento de Cristo. E quando diz pleno conhecimento de Cristo, ele está falando pleno conhecimento da palavra. Pleno, gente, é pleno. Se eu não li a Bíblia sequer uma vez na minha vida, vou ter plenitude de alguma coisa? Se eu já cheguei a mandar entre obreiros, falei, abra o livro de Jericó, a pessoa procurou, livro de Jericó, e procurou, que não decorou nem a sequência dos livros da Bíblia. E eu faço questão de falar, porque tem gente que se perde, quando começa Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Obadias, Naum, Abacuque, vai avançando até chegar em Malaquias, e toda a sequência, tem gente que se fala assim, abra sua Bíblia no livro de Amós. Ele tem um desmaio, porque ele prefere acessar a Bíblia online. Porque se folhear até achar o livro de Amós, todo mundo se perde. Então o que acontece? Como vamos ter revelação plena? Só que isso não é para o céu, isso é aqui agora. Deus quer derramar a palavra de uma forma plena. Por que estamos deprimidos? Porque não temos alegria? Porque somos um bando de crentes, às vezes, me incluo nisso, que estamos fora de um contexto divino, e não entendemos a revelação de Deus para a nossa vida. E não estou dizendo que revelação de Deus para a sua vida, você vai andar de Mercedes e morar em Alphaville. Não, 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 não. A revelação de Deus pode ser para você ir para a África ou para a Índia e morar numa palafita para o resto da vida, mas você vai ser o cara mais feliz da terra. Amém. Porque a revelação vai estar com você. Não desejo isso para você, mas se for o que Deus vai te dar, vai ser isso. Amém. Porque você e eu estamos fora de um contexto. A revelação plena é isso, é saber o que Deus quer para mim. Porque eu quero o que Deus deu para ele. Mas o que deu para ele não é para mim. Eu preciso da exegese, eu preciso da revelação. E aqui Paulo está dizendo, ele vos dará esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora vai arrebentar você.
Sabe por quê? Porque judeu diz que coração tem olho. Vamos repetir, coração tem olho. 1, 2, 3. Coração tem olho. Coração tem olho. Vou desenhar para alguém que não entendeu, entenda. Ficou bem feminino o coração, né? O meu é mais macho. Coração tem olhos. Só que tem gente que o seu coração não está enxergando nada. Por quê? Porque quem vai iluminar é a revelação. E o que diz aqui? Iluminados os olhos do vosso coração. Ah, então o coração tem olhos. Iluminados os olhos do teu coração. Para saberdes, aí vou saber, não é ficar sabendo. Não, não, não. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a esperança? Qual é a expectativa? Qual é a missão do teu chamamento? Qual a riqueza da glória? Da herança dos santos? Não dos corintianos. Dos santos. E qual a suprema? Olha os termos que Paulo usa. Grandeza do seu poder. Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ah, gente, nem vou ler mais. É para se revoltar e começa a Bíblia literalmente. E aí tem gente que fala assim, não sei o que eu faço da minha vida, pastor. Quer ver pastor endemoniado? É pastor que fica no escritório escutando gente endemoniada. Não. Lógico que eu escuto pessoas, não fique com medo, porque eu pastoreio também. Quando entra e fala assim, vem cá, tem algum problema? Pode usar como exemplo? Pode. Olha para mim. Antes de mais nada, vou orar por você aqui. Posso orar? Amém. Sim! Pronto. Pastor, já entendi tudo. Não preciso nem conversar. Por que aconteceu? Repito, queridos, estamos vivendo numa geração fútil, uma geração que se acostumou a qualquer coisa menos a palavra, menos a exegese bíblica. Nós vamos ter que ter isso com glória. Elias e Moisés viveram da palavra 40 dias e sobreviveram. E tem um cântico, porque leia o Salmo 119, você vai ver que todos os versículos falam da palavra, exaltam a palavra, falam da glória da palavra, da alegria da palavra. Teu prazer, meu prazer é a tua palavra. Minha alegria é a tua palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Muita gente pensa que é aquela alegria, de ficar na igreja, esse espírito de lobo que entrou na igreja, né? Né? Não fala em línguas há 10 anos, mas fica, que culto do É. Uma coisa mecânica. Agora quero ver Jeová te pegar e ele te estremecer, e você não ter noção mais do que aquilo que você está falando, o que você está falando, a revelação da palavra. Por isso Paulo diz que alguém traduza, que haja exegese nas línguas, porque é uma mensagem celestial, que se alguém não traduz vai ser desperdiçada. E Deus está falando, eis que estou fazendo isso, eis que... E aí vai. Então, o que acontece? Nessa glória, Moisés e Elias se transfiguraram. Aliás, Jesus se transfigura e aparece Elias e Moisés. E a graça do Senhor, esse brilho nasceu dentro dele. Por quê? Porque os olhos de Moisés se abriram. Os olhos de Moisés se abriram. Tem uma palavra em Hebreus 11, 26, para terminar já essa primeira parte, que é a introdução. Meu Deus. Hebreus 11. Olha o que diz Hebreus 11. Eu vou explicar por que Moisés se abriram os olhos dele e os... Hebreus 11. Fala dos heróis da fé, mas quando fala de Moisés, aí arrebenta. Por quê? Exatamente. Olha aqui. Moisés. Tem um versículo lá. Sabe qual é o versículo? Moisés, em Hebreus 11, aqui, 23 para frente, diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, vai falando. Vai ter um versículo chave
Olha só. Porquanto, versículo 26. Porquanto considerou opróbrio de Cristo. O cara vai falar de Cristo? Como? Como vai falar de Cristo? Moisés vai falar de Cristo? Cristo aparece que... Não, é absurdo, estou sendo irônico aqui. Como que que Cristo aparece quantos milhares de anos depois? Apareceu para ele no Monte Sinai. Sim, aí que está. Moisés viu Cristo, viu a palavra. Diz assim, preferiu o próprio de Cristo. Esses caras não foram salvos pelo sangue do Cordeiro, mas já viram Cristo antes de nós. Quem entendeu isso? Era outro nível, meu irmão. Era outro nível de exegese, de revelação. De como que me larga tudo, gente? Não. Ele tinha Rolls Royce, sei que eu posso falar direito em inglês. Rolls Royce no Egito. Ele tinha um carro desse só para ele. Ele tinha comida de excelência. Querido, Moisés comia fazão dourado, iguarias do Egito que você não imagina. Ele tinha direto acesso a Harvard dentro de casa. Ele tinha tudo à mercê. Gente, ele era filho da filha de Faraó. E acabou. Mas ele conheceu uma pessoa. Como? Conheceu uma pessoa chamada Cristo. Considerou o próprio de Cristo. Jesus falou para ele assim, você está disposto a sofrer por mim? A ser perseguido por mim? Como isso? Está aqui em Hebreus. Você está disposto a sofrer por mim? Quem és tu? Eu sou a palavra. Está disposto a sofrer por mim? E aqui diz, porque considerou a própria de Cristo por maior do que as riquezas e dos tesouros do Egito, porque contemplava o